cortinas da terra que me tremem. Descoberto está teu arco, e a tua aljava está cheia de flecha. Tu fendes a terra com os rios. O sol e a lua param nas suas moradas, ao brilho das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Tu sai para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Tu feres o chefe da terra da impiedade, despindo da cabeça aos pés. Tu com teus cavalos marcha pelo mar, agitando as grandes águas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e os currais não haja gado. O Senhor é a minha força, torna meus pés como das costas que me faz andar sobre os lugares altos. Que a palavra de Deus nos lugares em nossos corações. Podemos sentar nos olhos. Meus queridos e amados irmãos, na leitura que nós acabamos de fazer, nós observamos que foi uma oração feita por Abacuque. Ele se apresentava a Deus as dificuldades que estava vivenciando naquele momento. E, como os irmãos já têm convicção, que uma vida de oração transforma o coração aflito em alegre no Senhor. Uma vida de oração transforma o coração aflito em alegre no Senhor. Quantas vezes você está aflito? Quantas vezes você está aflito? A quem recorremos quando estamos aflitos? De quem você espera a vitória nos momentos de aflição e angústia, quando tudo parece que não vai melhorar? Nas horas difíceis que tem sido a tua vida de oração. A tua vida de oração define muito o que você crê a respeito de Deus e da sua verdade. Meus queridos e amados irmãos, nós temos observado que para termos uma comunhão mais clara, mais objetiva com Deus, nós precisamos viver uma vida de oração, uma vida que procure sempre estar na dependência de Deus, para que Ele possa realmente operar e também ouvir o nosso clamor. Foi justamente isso: ouvir, Senhor, a tua palavra e temer. Aviva, Senhor, a tua obra. Nós observamos nos primeiros versículos que o Abacuque, ele falou: aviva, Senhor. E muitas vezes, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos clamar ao nosso Deus para que a nossa vida possa se sentir assim reativada.
profeta, procurou clamar a Deus, e ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz conhecida, na ira lembra-te da misericórdia. Aí procurou também apresentar a Deus que no momento da ira do Senhor, ele também lembrasse que ele era misericordioso, que ele era bondoso, que ele é um Deus de paz, que ele é um Deus de amor, é um Deus que opera na minha vida, é um Deus que opera na sua vida. E a primeira lição que poderíamos destacar dessas colocações, dessas ponderações que já foram feitas, a primeira oração do Abacuque apresenta a expectativa da chegada de Deus. Ele sabia com a chegada do Senhor, com a ação do Senhor, todas as coisas que estavam ocorrendo passariam por mudança, passariam por transformação. Já no versículo 2 e 3 nós observamos: Deus vem dos montes de Parã, vem o santo. Ele sabia que o Senhor estava pronto, que o Senhor atenderia às necessidades, que o Senhor atenderia às súplicas que estava sendo apresentada naquele exato momento. Porque o sofrimento de Abacuque era um sofrimento marcante, e ele não poderia ficar insensível perante aquela situação. Foi por isso que ele se apresentou a Deus. O profeta fala sobre o seu conhecimento acerca de Deus e de suas obras, e clama por ajuda como foi no passado, e por misericórdia no juízo, porque Deus foi misericordioso no passado, Deus é misericordioso no amanhã, Deus é misericordioso no hoje. Ele atende às nossas necessidades, Ele atende às nossas súplicas, Ele está de braços estendidos, Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo o nosso pesar, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Em qualquer circunstância das nossas vidas, Deus continuará operando, Deus continuará agindo, Deus continuará apresentando soluções, apresentando respostas. Os fatores a ser pensados começam na sua oração. Por isso, meus queridos e amados irmãos, quando orarmos a Deus, quando clamarmos a Deus, nós temos que definir para Deus qual é a nossa dor, qual é o nosso sofrimento, qual é o nosso pecado, como nós queremos que Deus nos responda essas explicações. Deus está querendo apresentar uma solução. Sabe por quê? Sabe quem Deus é e faz. Quando você fala com Deus, você tem que ter essa condição, você tem que ter certeza que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, Deus está operando na minha vida, Deus está operando na sua vida, e Deus está operando na vida de todos nós. Sabe quem é Deus? E é o que e o que faz. Sabe quem é Deus? Deus é e o que faz. É por isso que nós temos que ter esta segurança. Lembre que Deus fez e saber que pode fazer novamente. Deus fez ontem, Deus fez anteontem, Deus fez para hoje, e Deus fará para sempre. Mas nós temos que reconhecer também as nossas limitações, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, nós temos que reconhecer que nós precisamos ser cada dia mais dependentes de Deus, e para sermos dependentes de Deus, nós temos que ser disciplinados por Deus, e ao mesmo tempo que Deus está nos disciplinando, está nos instruindo, está nos orientando, está nos capacitando, nós temos que saber que o Deus que nós cremos é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus que opera em várias circunstâncias da nossa vida. Às vezes, meus queridos e amados irmãos, nós não refletimos da maneira que deveríamos refletir. Abacuque vê que Deus se aproximando, vindo no seu santo lugar para agir. Abacuque sentiu essa aproximação de Deus. Abacuque
Nós temos um Deus de bondade, nós temos um Deus de misericórdia, mas para isso nós observamos que o Abacuque, o profeta, não procurou vencer essas batalhas pelas suas próprias forças. Ele buscou a Deus, ele clamou a Deus, e ele viu que Deus dava resposta para as suas indagações. Ele apresentou soluções para os seus problemas. O terror do inimigo é diante do poderoso Deus. Deus, meus amados irmãos, os inimigos têm que se acomodar, porque nós fomos chamados, não fomos chamados para ser derrotados pelo inimigo, nós fomos chamados para viver uma vida na presença de Deus, e viver de tal maneira que as nossas ações, as nossas práticas possam glorificar, possam honrar, possam glorificar o nome de Deus. Aí o Senhor não é contra a sua criação, mas o seu poder estremece todas as coisas. Nós sabemos, meus queridos, em várias circunstâncias das Escrituras, nós ouvimos falar sobre o nome de Deus, mas Deus não tem aí, isso aí não é contra a sua criação, mas contra aqueles que desobedecem os seus ensinamentos, contra aqueles que desobedecem a sua palavra, porque aí o Senhor não é contra, mas o seu poder estremece todas as coisas, todas as nações, todos os povos se estremecem com a ação de Deus. Nós observamos, meus queridos e amados irmãos, quantas coisas ruins têm acontecido, quantos terremotos, quantas chuvas, quantos furacões, quantos tsunamis que têm ocorrido no mundo nos últimos dias. Mas nós observamos e mostra o devido local do homem, que tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui é transitório, mas Deus foi ontem, foi hoje, e Deus será sempre Deus. E nós, como ser servo, devemos reconhecer e valorizar esse impacto que a palavra de Deus traz às nossas vidas, traz aos nossos corações. Por isso, quando Deus está na frente das batalhas, nós devemos cada vez mais confiar no seu ensinamento, confiar na sua palavra, mas sobretudo, a terceira lição, meus queridos e amados irmãos, que Abacuque vivenciou é descrição do poderoso ataque do guerreiro contra os inimigos, para o resgate do seu povo. Nós vemos que Deus lutou para resgatar o seu povo, Deus lutou para libertar o seu povo, Deus lutou para aquelas pessoas possam voltar de novo de alegria, ter paz, ter felicidade, e essa felicidade só poderiam alcançar, só poderiam obter se estivesse em comunhão, em oração com Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos, não devemos só orar, não devemos só ler a palavra de Deus, nós também teremos que ir no campo lutar, teremos que ir no campo evangelizar, nós teremos que ir no campo levar a palavra de Deus e falar para as pessoas que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo redime, só Jesus Cristo transforma as vidas. E nós, como prova viva dessa realidade, nós devemos nos apresentar um paradigma para que as pessoas vejam o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus já tem feito na vida de milhares e milhares de pessoas. Foi justamente este campo, essa missão que o Abacuque vivenciou, não só vivenciou, mas também teve oportunidade de compartilhar com ele, comigo, com vocês e com todos nós, para que eu pudesse sentir cada vez mais essa grande realização. A quarta cena da oração de Abacuque, a quarta lição, a vitória do guerreiro santo sobre os inimigos, que está do versículo 14 ao versículo 15. É algo bem interessante, diz: traspassa a cabeça do seu guerreiro com as suas próprias lanças, quando avança com tempestade para nos atacar. Ele vem orgulhoso, como se estivesse para devorar os pobres às ocultas. Vejamos que o inimigo muitas vezes se prepara para o ataque.
impacto que a palavra de Deus pode fazer nos seus corações. Nós sabemos que vários irmãos têm orado, vários irmãos têm clamado, vários irmãos têm buscado a presença de Deus, e Deus tem respondido as suas orações, Deus tem respondido o seu clamor, mas nós precisamos clamar mais pelo ensinamento da palavra de Deus e pela prática. Sendo assim, meus queridos, vamos ver a aplicação daqueles assuntos que nós ponderamos juntos hoje. Você tem lembrado das obras que o Senhor fez no passado? Você tem sido impulsionado para crer no futuro? Você tem entendido que diante do agir de Deus você precisa clamar por misericórdia, pois você não é justo em seus atos, mas justificado pelo Senhor. Você não é justo em seus atos, mas justificado pelo Senhor. Você sabe que Deus agirá com todo o poder na hora que for determinada e julgará a todos. Isso te enche de temor. Diante de tudo isso, você entender que tudo pode faltar, mas o Senhor é quem mais importa. E com Ele você pode crer que no fim tudo termina bem. Meus queridos e amados irmãos, quando aí eu vejo, me impulsiona, me leva a refletir sobre os últimos versículos de Abacuque, que ele depois se derrama na presença de Deus, ele se entrega na presença de Deus, ele mostra que ele está preparado para qualquer circunstância da sua vida, em qualquer momento, ele está pronto para atender o que Deus realmente instituiu. Ele diz, no capítulo 3, versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinha, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam dinheiro, ainda que as ovelhas sejam exterminadas nos currais, não haja carne, todavia eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor é a minha força, torna meus pés como das cascas, faz andar sobre lugares altos. Quer dizer, nós observamos que tudo pode falhar, nada poderia dar certo, mas ele continuará confiando em Deus, que ele saberia que em Deus vinha a resposta, que Deus vinha a solução. Quer dizer, ele clama assim, ele acredita nisso, e ele vivencia isso, não só clama, mas ele, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida. Meus queridos e amados irmãos, se você tem uma confessão, se você tem uma posse, você chega na sua posse, a figueira não produz, é mato, é capoeira, mas nada produz. Mesmo assim, você deve assim alegrar, você deve glorificar, você deve bendizer o nome de Deus. Ele primeiro exalta, primeiro ele tem a ação de Deus, e ao mesmo tempo ele reconhece nada que ele tinha chamado, nada que entregue nas mãos de Deus, ocorra, mas ele está ali naquele dado momento, apresentando essa cara, tudo que ele falhar, mas ele continua ali. Oh, meus queridos e amados irmãos, e eu e você, não estamos na presença de Deus, estamos prontos, estamos preparados para glorificar o nosso Deus em qualquer circunstância, mesmo que a nossa família esteja destroçada, mesmo que estejamos sem trabalho, mesmo que estejamos em dificuldade, mesmo que a nossa vida esteja um verdadeiro auê, mas mesmo assim, será que tem motivo para glorificarmos a Deus? Foi justamente isso que ele fez. Nada poderia estar dando certo, mas ele glorificava, ele bendicia o nome de Deus. Finalizando, uma oração confiante no poder do Senhor transformou a orar em coração aflito, sem esperança, em um coração cheio de temor, de alegria e esperança. Quer dizer, mesmo um coração cheio de temor e tristeza, mas se ele orar, se ele clamar, se ele submeter à vontade de Deus, Deus vai continuar operando coisas grandiosas na vida dele, e a vida dele será constantemente transformada. E ele só terá motivo para glorificar, para bendizer o nome de Deus. Oh, meus amados, que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa súplica, que possamos nos prostrar perante de Deus, glorificando por tudo aquilo que Deus tem proporcionado na minha vida e a sua vida. Que Deus